atividade doutrinária, uma roda de conversa. E para compor esta primeira roda de conversa, nós convidamos a Catarina Rocha Monte, a Sâmia Awada e o Jorge Elahá. E convidamos também o Enio Francisco, que irá mediar este diálogo. Podem subir ao palco. A Federação Espírita do Estado de Goiás apresenta Jorge Elahá, Sâmia Awada e Catarina Rocha Monte, na roda de conversa do 40º Congresso Espírita de Goiás, com a apresentação do tema Conhece-te a ti mesmo. A Catarina Rocha Monte é palestrante espírita, é trabalhadora da Casa do Caminho de Fortaleza, no Ceará, é professora, escritora, graduada com mestrado e doutorado em filosofia e pós-doutora na área do direito internacional. A Sâmia Awada é licenciada em Química e bacharel em Direito, é servidora aposentada, poetisa, colabora no Centro Espírita Recanto da Prece de Curitiba e no Congresso e no grupo Amor Imortal, de acolhimento a pessoas em processos de luto. O Jorge Elahá é espírita desde 1980, trabalhador da Federação Espírita de Rondônia e do Centro Espírita Recanto da Prece em Curitiba. E o Enio, nosso mediador, é psicólogo, palestrante, escritor, trabalhador da irradiação espírita cristã e hoje na FEEGO, atualmente, ele é o atual coordenador na área da comunicação social espírita. Passo a palavra a você, Enio. Pessoal, boa noite a todos. Muita paz e luz. É uma alegria imensa estar aqui com o nosso companheiro Elahá, com a Sâmia, com a Catarina Rocha Monte. E como se trata da primeira atividade doutrinária do nosso congresso, esse momento nos pede para recordar uma poesia do Casimiro Cunha, psicografada pelo Chico Xavier, que diz assim: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude se oficia, em que a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É uma árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flores e frutos, de verdades e bonanças. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, é o chamamento divino da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola, e o mestre amado é... Ficou fraco. Vou dar mais uma chance. O Espiritismo é uma escola, e o mestre amado é? Maravilha. Bom, então nós estamos aqui com os nossos companheiros, com essa roda de conversa, cujo tema é nos passos de Jesus, a busca do autoconhecimento nos passos de Jesus. Então eu quero iniciar recordando um espírito protetor no último parágrafo do item 12 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz que a fé é divina e humana, e que se todos os homens estivessem bem persuadidos da força que traz em si, e se usassem essa força a serviço da vontade, seriam capazes de realizar coisas que até hoje são chamados de prodígios, mas que nada mais são do que o desenvolvimento das potencialidades humanas. Então, dentro dessa proposta do Espírito Protetor, eu gostaria de saber de vocês quais são os caminhos para o desenvolvimento dessa força interna, no diapasão da proposta do nosso Congresso Estadual. Eu posso começar?
realmente é uma caminhada. Se nós formos observar a nossa história enquanto espíritos imortais, nós vamos perceber que nós sempre acreditávamos que éramos aquilo que os outros diziam que nós éramos. Nós nunca tivemos condições de fazer esse mergulho interior. Desde o início, nos contaram que nós só existimos porque somos fruto do pecado original. Tem coisa mais estimulante de dizer nós só existimos porque somos fruto de um erro e do original? Com o passar do tempo, nos mostraram que o certo, o correto, era ser orgulhoso, era guerrear, era escravizar o povo que perdia as guerras, inclusive retirar todos os seus bens materiais, era tripudiar em cima do outro. Na antiga Roma, perdão era vergonha. Na antiga Roma, as pessoas mais humildes eram proibidas de andar na rua carregando os seus objetos. Eles tinham que fazer isso de madrugada, quando os nobres já estavam dormindo. Isso era valor, isso nós acreditamos que era o correto. Com o passar do tempo, nós começamos a acreditar que nós éramos tudo de ruim. Quando começou a cair a ficha de que esses comportamentos antigos eram equivocados e que nós, enquanto espíritos, fizemos parte dele, nós começamos a acreditar que nós não prestávamos e começamos a adoecer. A proposta que é trazida nesse conhecimento de si mesmo é uma proposta milenar. Mesmo quando a gente ainda estava no equívoco, essa proposta já existia. Não se sabe quando começou. Se diz que é de Sócrates, mas pelo menos uns 10 filósofos gregos estão lutando aí para serem quem criou essa frase, né? Ela ficou conhecida no século VIII a.C., quando ficava no templo de Apolo, na cidade de Delfos. Mas já foi colocada lá porque existia muito antes. Tá? E nessa proposta de autoconhecimento, ela chegou até o Espiritismo, ainda no Livro dos Espíritos, que traz os princípios da doutrina espírita como o meio eficaz de nós alcançarmos a perfeição, que é o que está no final da mensagem de Santo Agostinho. Tá? Qual é a proposta? É de nós assumirmos o nosso dever de descobrirmos quem nós somos e deixar de colocar na mão dos outros esse papel. Então, a lição que nós trazemos é que só nós, dentre os homens aqui na Terra, só nós temos condição de saber quem nós somos. E a proposta não é de achar que nós vamos fazer esse mergulho interior apenas para descobrir o que não presta, né? Porque às vezes a gente dá uma olhadinha, para um pouquinho e diz, meu Deus, eu não presto mesmo. Olha, eu fiz isso, eu xinguei aquilo, eu passei o outro para trás, eu traí minha esposa, ai se ela descobre. E a gente começa a achar que autoconhecimento é isso. Quando a proposta do autoconhecimento é primeiro, que ela seja feita com amorosidade, com humildade, com alto amor, amar ao próximo como a si. Para que eu possa mergulhar em mim com o conhecimento que já me foi trazido. Santo Agostinho coloca lá no final também. É por isso que nós fizemos que surgissem primeiro os fenômenos e depois o conteúdo que está neste livro, no Livro dos Espíritos. Nós precisamos de um conhecimento para mergulhar e descobrir que nós somos luz e que temos, por enquanto, provisoriamente, sombras. E não só catar as sombras e se desesperar. Quando se descobre isso, quando se enxerga isso, é como uma casa em que eu descubro que tem rachaduras. A gente passa para tentar melhorar. Mas a proposta que é trazida é a proposta amorosa
de descobrir também as suas sombras, que eu posso chamar de mal, de paixões, de vícios, como vocês quiserem, né? É reconhecer essas sombras, trazer do inconsciente para o consciente, porque um bicho-papão escondido embaixo da cama, a gente imagina que ele é gigantesco. Quando a gente olha, era só um gatinho que estava lá embaixo. Então, quando a gente observa as nossas sombras, aí nós temos condições de trabalhar isso. A proposta do autoconhecimento não é a evolução express, que os espíritas tanto gostam, mas de nos reconhecermos ainda com sombras e que vamos ficar por alguns milênios com essas sombras, mas não permitir que essas más inclinações, como Kardec chama, nos dominem mais. Porque elas estão em nós, estão. Nós não vamos virar espírito puro porque lemos o livro dos espíritos. Nós vamos entrar num processo de fazer brilhar a nossa luz, que a gente é luz, mas não brilha, né? Aquela luzinha LED ali, bem escondidinha. Fazer com que ela brilhe e começar a nós tomarmos as rédeas para que a sombra que eu tenho não prejudique a mim e ao outro, questão 908 do Livro dos Espíritos, tá? Aonde a espiritualidade coloca que a paixão em si, ela é uma vontade, é um sentimento ou uma necessidade, é a vontade de fazer algo. Mas a paixão que faz mal, ela vira sombra quando essa vontade, ela extrapola. Então, eu posso ter uma vontade de liderar um grupo para que o grupo se organize, mas quando eu extrapolo e começo a querer mandar, virar um ditador e exigir, então isso vira uma paixão doentia, isso vira uma má inclinação. Então a proposta é que nós identificamos, não permitamos mais que essa sombra em mim se expresse no outro. Então, alguém fala comigo, eu já jogo uma pedra respondendo. A proposta é, eu sei que eu estou com vontade de jogar essa pedra, eu reconheço essa sombra, mas eu não vou mais deixar você mandar em mim. Eu vou lhe domar e eu não vou mais responder de maneira grosseira. A proposta é domar enquanto ela existir em nós. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que se faz para domar a má inclinação. Não é para extinguir. Como diz lá na mesma questão 908, os espíritos, é como se fosse um cavalo, ou como um corcel selvagem. Imagina um cavalo selvagem atropelando tudo. Não é matar o cavalo, porque ele vai ficar muito tempo dentro de nós. É domá-lo. Quando eu domo uma sombra, quando ela é uma paixão, eu posso até utilizá-la ainda, usar o cavalo, por exemplo, para o transporte de alguma coisa. Então, a nossa proposta vai ser sempre, seria interessante começar por aí, acolhermos isso que nós reconhecemos em nós. Não nos punirmos por causa disso. E agirmos para domar os nossos impulsos, como Kardec fala. Existem pessoas que pensam, sentem vontade de fazer o mal e fazem. Não é? São aquelas em que as nossas sombras nos dominam, fazem gato e sapato da gente. Tem aquelas que sentem um ímpeto de fazer o mal e se controlam. Essa é a proposta, por enquanto. E tem aquelas que sequer pensam, sequer sentem. Os espíritos puros que se libertaram das sombras lá no mundo celestial. Vai demorar um pouquinho. Muito bom. Posso, Jorge? Posso continuar? Sim. Boa noite, pessoal. Só um detalhe. A temática da nossa roda de conversa, ela está extremamente conectada à questão 919 do Livro dos Espíritos, que é o conhece-te a ti mesmo, né? Eu falei nos passos de Jesus, só fazendo a observação, porque essa seria
a segunda roda de conversa, tá? Conhece-te a ti mesmo. Vamos lá? Bom, pessoal, eu queria trazer um pouco mais do que a Samia já falou, a questão do oráculo de Delfos, né, onde a frase aparecia ali na Grécia Antiga. E essa frase ela foi muito difundida posteriormente por Sócrates. Era uma frase que estava lá no pórtico do oráculo, né? E Sócrates teve o papel de levá-la ao grande público. Então, essa busca de si mesmo, esse cuidado consigo mesmo, foi presente no discurso de Sócrates durante todo o seu testemunho. E eu digo testemunho porque realmente Sócrates não foi apenas alguém que discursou, né? A gente sabe que ele não deixou nada escrito, a gente conhece o pensamento dele através da obra de Platão, mas ele foi alguém que trouxe para aquele contexto da época a ideia da imortalidade da alma. Então, quando a gente traz essa ideia de que aquilo que nós somos é eterno, isso faz com que a conduta ela seja modificada. Então, quando eu me conheço como uma alma imortal, e essa era a mensagem de Sócrates, a minha conduta ética ela vai mudar. Então, Sócrates ele exortava os atenienses a não se preocuparem com as riquezas, a não se preocuparem tanto com a beleza, porque a gente sabe que na Grécia você tinha aquela questão da forma, né? Aquela questão do belo, que obviamente é importante, mas que aquilo não é o fundamental. Porque se eu não sou esse corpo belo, mas eu sou uma alma imortal, será que o mais importante é eu cuidar desse corpo belo ou eu cuidar daquilo que é a minha essência? Então, Sócrates teve esse papel de fazer essa transformação durante a sua vida. E é interessante perceber que Kardec traz Sócrates e Platão no Evangelho segundo o Espiritismo como precursores do Espiritismo. E faz todo sentido, porque a gente vai ver ali Sócrates trazendo mensagens que são totalmente compatíveis com a verdade cristã. Quando ele diz, por exemplo, que é melhor eu sofrer uma injustiça, eu padecer uma injustiça do que eu cometê-la. Né? E tantas outras passagens, a própria questão de dizer que o filósofo ele é um ser que se prepara para a morte. E por que ele se prepara para a morte? Porque ele sabe que ele é uma alma imortal e ele busca a boa vida. E o interessante é que o se preparar para a morte, nesse caso, é ter uma boa vida. Mas o que é uma boa vida se eu sou uma alma imortal? Que tipo de prazeres são os prazeres de alguém que sabe que é um ser eterno? Será que são os prazeres materiais? Será que são os prazeres vulgares? Né? Então, que tipo de vida eu tenho que ter para que eu faça jus a esse conhecimento que eu tenho de mim mesmo como espírito imortal? Então, Sócrates trouxe todas essas questões, né? E a gente tem que trazer isso para entender que isso que a gente está conversando hoje, na verdade, todos esses valores que a gente está tentando defender, está tentando sustentar, esses valores são eternos, são absolutos, mas eles tiveram um desenvolvimento dentro da história do pensamento. Ou seja, o ser humano ele foi gradualmente se melhorando de uma forma ética, de uma forma política, de uma forma jurídica. Então, a gente passou por esse processo. E aí, é muito interessante a gente ver que dentro da filosofia existe uma filosofia perene, uma filosofia eterna, uma filosofia que toca nessa verdade que o Espiritismo traz. E eu fiquei bastante tocada quando eu vi na mensagem inicial ali aquela imagem de Sócrates, aquela imagem de Agostinho, porque para quem é da filosofia como eu, e eu gosto muito, né, eu amo muito a filosofia, eu sei assim, da importância desses grandes mestres.
E aí eu chego um pouco nessa questão do Santo Agostinho, né, que eu acho bem interessante, porque a gente conhece o Santo Agostinho justamente pela questão 919, que é uma questão basilar aqui da nossa conversa, onde ele vai responder logo depois como nós fazemos para nos conhecermos a nós mesmos, né? Porque é interessante. A pergunta 919, ela vai dizer o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vulo disse: conhece-te a ti mesmo. Daí a gente está falando tanto nessa frase, né? Porque essa frase é a resposta de uma pergunta muito importante. Qual é o meio mais eficaz que o homem tem para se melhorar? Conhecendo-se a si mesmo. E aí, isso não satisfaz, né? Tá tudo bem, mas como? Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí quem responde é Santo Agostinho, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, a gente tem toda aquela resposta dele, né? Que é uma resposta um tanto extensa, mas que traz essa questão da autorreflexão, da autoconsciência, de você fazer esse esforço de todos os dias rever as suas ações. Mas aí algo que eu gostaria de trazer, assim, puxando um pouco para esse meu lado da filosofia, é falar um pouco do Santo Agostinho, filósofo, né? E aí eu já vou passar a palavra daqui a pouco para o Jorge Elarrat, que eu sei que eu me estendo muito quando eu começo a falar de filosofia, não é o caso, mas veja que interessante. Santo Agostinho foi alguém de suma importância para a história do pensamento, né? Tanto da filosofia de um modo geral, como do próprio cristianismo. Porque o que Santo Agostinho fez foi trazer aquilo que tinha de mais espiritualizado na filosofia grega, né? No caso, a filosofia platônica, e trazer para dentro do cristianismo, mostrando que havia uma compatibilidade. Então, Platão ele já falava em quê? Ele falava no bem em si, no belo em si, na justiça. Ele já apontava para essa transcendência, para esses valores, ele já falava em Deus. E o trabalho de Agostinho vai ser, então, mostrar que existe essa conciliação, né, entre a filosofia grega. Mas um outro aspecto, além desse, né, desse importante bispo de Hipona, que foi Santo Agostinho, é que a teoria do conhecimento de Santo Agostinho é uma teoria muito voltada para a interioridade. Então, quando ele vai falar na busca da verdade, ele vai falar numa busca de uma verdade interior, de uma verdade imediata. Então, tem uma frase do Santo Agostinho muito bela que diz o seguinte: não vá fora, entra em ti mesmo. No homem interior habita a verdade. Então, essa frase mostra que Agostinho ele fez um trabalho enorme de introspecção, ele fez um trabalho enorme de busca de si mesmo, e esse processo de busca de si mesmo foi também um processo da sua própria conversão. E aí a gente entra num aspecto que eu acho importante trazer aqui, é que quando a gente leva a sério essa busca do autoconhecimento, quando a gente mergulha nas nossas profundezas, encontrando essas sombras, né, que foram faladas, mas encontrando também a luz, né, a gente acaba se aproximando do divino. Porque o divino, ele não está fora, o divino está dentro. Então, esse é um aspecto da religiosidade que o Espiritismo traz quando ele nos exorta a essa reforma íntima, a essa busca de si mesmo. Então, é preciso que nós busquemos essa interioridade como se a gente fosse fazer uma espécie de limpeza, né, do nosso interior, buscar o nosso eu profundo, para que a gente consiga achar essa centelha divina que existe em nós. Então, só para eu passar realmente a palavra, eu não podia deixar de comentar com vocês, para que vocês procurem depois, né,
é um livro chamado Confissões de Santo Agostinho, porque nesse livro ele fala da vida dele. Mas, como ele é um filósofo, é um livro belíssimo de um grande teor literário, e tem uma das passagens mais belas da própria literatura mesmo, e que tem muito a ver com o nosso tema. E aí, realmente, eu concluo. Ele diz o seguinte: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo, guiado por ti, e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios a fim de admirar o alto dos montes, e, no entanto, passam ao largo de si mesmo, não se arriscam na aventura de um passeio interior. Eis que estavas dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Estavas comigo e não eu contigo. Então, todo esse trecho que eu resumi, ele é muito bonito e ele nos mostra justamente esse momento da conversão do Santo Agostinho, e ele percebendo que a felicidade que ele estava buscando fora, a verdade que ele estava buscando fora, ele encontrou, né, nessa interioridade. E ele encontrou também respaldado por Deus e respaldado por Jesus. Então, outra coisa importante é que quando nós nos decidimos a fazer esse mergulho interior, a gente esteja respaldado por uma grande fé, porque é uma jornada muito difícil. Porque a gente não vai encontrar só coisas boas, a gente vai encontrar coisas muito, muito difíceis, muito pesadas, porque a gente sabe que a gente tem um passado, né? Jorge. Boa tarde para todos nós. Eu vou pegar uma outra vertente aqui, para a gente poder trabalhar essa questão. É que todas as religiões na história da humanidade, todas sem exceção, sempre estiveram preocupadas em oferecer ao homem uma proposta para que ele fosse melhor. O foco de todas as religiões é fazer o homem um ser bom. Esse é o objetivo. Só que o que aconteceu conosco? Nós usamos as religiões e fugimos desse propósito de sermos melhores, usando rituais, paramentos, liturgias, roupas, cortes de cabelo, produtos que a gente usava. Ou seja, em todas as doutrinas que nós tivemos a oportunidade de participar, nós sempre fizemos um processo de fuga, indo para fora de nós, ao invés de procurarmos a essência daquilo que a religião apontava. E eu não estou dizendo com isso que todo mundo foi para fora, teve gente que foi para dentro, mas foi um pequeno grupo que, na verdade, nas religiões, descobriu que tinha que fazer uma mudança interior. A grande maioria de nós achou que servia a Deus fazendo coisas do lado de fora, inclusive matando pessoas, fazendo guerras, como durante o período das cruzadas nós assim fizemos, achando que nós servíamos a Deus no processo da violência. Ocorre que não era esse o propósito. E a doutrina espírita, ela comparece nesse cenário, semelhantemente às outras doutrinas anteriores, apontando como fator fundamental da vida humana a transformação moral. Não há ninguém que seja espírita que ignore que o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral. Isso está dito em todo canto. E como não tem ritual, não tem paramento, não tem sacerdote, não tem corte de cabelo, não tem roupa para usar, ficou ruim de escapar do processo da transformação moral dentro da doutrina espírita. Mas como nós somos almas habilidosas em conseguir fugir da mudança interior, a gente descobriu uma forma de fazer isso
dentro da doutrina espírita, mesmo ela estando despida de todas as possibilidades de culto exterior. Nós achamos uma frase de Kardec, a gente se agarrou com ela e disse, é por aqui que eu vou, para fora, para não ir para dentro. A frase era, fora da caridade não há salvação. Então, o que é que eu tenho que fazer? Caridade. Então, a gente passou a dar esmolas, a fazer coisas do lado de fora e olhando para cima para ver se a gente se salvava. Senhor, olha bem, vou dar bem devagar, que é para você ver que eu estou dando, né? E muitos de nós, numa fase bastante larga do movimento espírita, acreditamos que era assim que a gente fazia o nosso processo de libertação espiritual. Eu não vou dizer que isso está errado. Não, claro, está correto. O problema é que a gente faz isso sem que o coração tome parte. É aí que está o problema. A gente se inscreve num trabalho de sopa para fazer um trabalho caritativo, chega lá na hora, pega o avental, pendura no pescoço, pega a cenoura, começa a cortar, né, a cenoura ali, vira para a colega que está na seção de cebola, porque tudo departamentalizado, e aí diz assim, e a antipática não veio hoje, né, graças a Deus. Então a gente acaba fazendo um trabalho para fora e não faz um trabalho para dentro. Esse é o problema. Esse é o problema. Só que de tanto o movimento espírita dar a nós a possibilidade de revisão dos nossos conceitos, nós estamos redescobrindo a essência daquilo que a gente nunca deveria ter se afastado. Porque desde Kardec está muito claro que o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do homem. Isso nunca se arredou disso. Nós é que nos escondemos atrás de diversas estratégias para não fazer a transformação moral. Mas a série psicológica de Joana de Ângeles, ela veio nos trazer de volta para o cenário de onde nós fugimos. Então, ela é, na verdade, uma recaptura das nossas almas fugitivas. Não, venha para cá, venha olhar de novo o que você esqueceu. E nesse sentido, no livro Plenitude, no capítulo 5, Joana de Ângeles aborda para nós esse processo de como é que a gente lida com a percepção da mudança. E ela divide os indivíduos em 5 tipos. 5 tipos. Aí vamos ver o que a gente se encaixa, né? O primeiro grupo é o grupo daqueles que sequer sentem a necessidade da mudança. Eu sou mal mesmo, gosto de fazer o mal, me comprazo no mal e vou continuar fazendo o mal. Naquele modelo da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e eu vou ser sempre assim. São espíritos que sequer se questionam sobre a possibilidade da mudança. São espíritos que, ainda num processo bastante rudimentar de entendimento da vida, eles estariam numa concepção de De Hoof como sendo a consciência de sono sem sonho. Ou seja, o cara vive simplesmente a vida material. Vive do queixo para baixo, como fala a Joana. Então, são pessoas que não estão interessadas em nada. Então, faço mesmo, machuco mesmo, não estou nem aí para ninguém. Esse é o primeiro grupo. Eu acho que aqui não tem ninguém desse primeiro grupo. Não, é sério, não é possível que tenha aqui alguém do primeiro grupo. Segundo grupo, são aqueles que diante do sofrimento se desesperam. Enlouquecem de dor. Se desesperam, se revoltam contra Deus, fazem uma ruptura com a realidade, entram num processo de sofrimento profundo, uma dificuldade de reorganização do emocional. Então, nós temos alguns companheiros que, diante de um trauma que a vida oferece, nunca mais se reconstroem. Sofre um golpe da vida e, dali para frente, a pessoa segue emocionalmente sequelada. Ela não consegue trabalhar o sofrimento e interpretar a razão de tudo isso. E ela faz um afastamento de Deus, um afastamento da vida. Alguns se suicidam, outros entram num processo de transtorno mental, que pode ser permanente ou temporário, mas a gente tem nesse segundo patamar uma quantidade grande de pessoas,
principalmente aqueles que ignoram o que é a vida espiritual. O desconhecimento da vida espiritual é um dos grandes fatores de formação desse segundo grupo. Porque quando eu penso que eu sou apenas matéria, a tendência é que a dor, o sofrimento, seja uma desgraça na minha vida, um inferno, e que Deus me odeia, por isso que eu sofro. Então, é preciso uma ressignificação no entendimento de eu ser um espírito imortal, para que eu consiga me desembaraçar desse grupo 2. Eu viverei no grupo 2 até eu descobrir o conhecimento espiritual. Aí eu digo, não é isso não, está errado. Então, esse é o 2. Eu acho que não tem do 2 aqui. Mas pode ter, né? Pode ter. Grupo 3, segundo Joana. O primeiro grupo, os que não estão nem aí para nada, nem sentem o mal que fazem, tem o couro grosso. O segundo são os que se desesperam diante do sofrimento. Tu está anotando? Está anotando, né? Terceiro grupo é o grupo daqueles que dizem assim: o sofrimento é uma coisa que não me atinge, porque eu abandonei todos os prazeres do mundo. Eu me recolhi num lugar onde eu não tenho mais a necessidade de nada. Coitados deles que ainda precisam de shopping, precisam de Facebook, Instagram. Eu não preciso de nada. Eu só tenho 2 roupas, uma na corda e uma que eu visto. Aí troca da corda pela que eu visto. Abri mão de todas as coisas. Moro de maneira absolutamente minimalista. Às vezes a gente fez esse processo, não é por uma mudança interior. Pode ter quem fez por mudança interior? Pode. Mas tem muitos de nós que estamos fugindo através desses instrumentos. O terceiro grupo é o grupo dos que fogem do sofrimento. Eu fujo, indo para instituições religiosas onde eu me escondo da dor do mundo. Eu fujo quando eu me refugio na droga, quando eu me refugio no álcool, quando eu me torno um andarilho, quando eu faço uma ruptura completa de que não preciso de nada, não preciso de ninguém, nem de família eu preciso. Quero ninguém, vivo bem assim, sozinho, sem nada. E, de repente, nós podemos encontrar pessoas que até vivem bem sozinhos, mas uma boa parte daqueles que fazem rupturas muito graves estão dentro de um processo de adoecimento. Joana de Ângeles diz que toda decisão tomada a golpe de machado, nós voltaremos a elas. Então, a gente não deve cortar. Laços não se cortam. Laços, no máximo, se desata. Então, o terceiro grupo é esse. Aí tem um quarto grupo. Sim, esse grupo terceiro eu acho que também aqui já tem pouco. Mas tem pouco. Porque os que são desse grupo não estão aqui, né? Estão no mosteiro, estão num canto por aí, sei lá por onde. O quarto grupo é um grupo que diz o seguinte: como dói sofrer. Como dói, meu Deus. Eu queria tanto acabar com esse sofrimento. Então, é o grupo que está pronto para a mudança. Então, ele passou pelo estágio 1, passou, sei lá, pelo 2 ou não sei, passou pelo 3 ou não sei, mas chegou no 4. O quarto grupo é o grupo que está apto para fazer um processo de autoconhecimento. Porque ele não está desesperado com a dor, mas ele sente que dói. E ele diz assim: eu não aguento mais ser quem eu sou. Me incomoda ser quem eu sou. Ou seja, ele já está incomodado com aquilo que ele é. Porque ele faz, e diz: ai meu Deus, não podia ter dito isso para minha mãe. Mas diz. E amanhã vai dizer de novo. Entendeu? Mas ele se incomoda, ele sofre, mas ele repete. Então ele está num processo de maturação para o início de um trabalho de autoconhecimento. Por quê? Porque o autoconhecimento vai facilitar com que essa pessoa faça o processo de mudança dele. Eu acredito que nós aqui, nós somos tudo do grupo 4.
Nós somos do grupo 4. É o grupo que está num estágio de maturação em que sente que não é feliz com quem é e que está procurando uma forma de encontrar uma maneira diferente de viver. E aí é que a gente precisa fazer a transformação moral. Só que a transformação moral, ela precisa de uma ponte para acontecer. E essa ponte se chama autoconhecimento. Porque eu não posso mudar se eu não souber quem eu sou. Se eu não souber onde eu estou, como é que eu posso ir para outro canto? Primeiro eu tenho que saber onde é que eu estou. Onde é que eu estou? Ah, eu estou aqui. Então agora eu sei para onde eu tenho que virar a minha bússola para sair de onde eu estou. Então, evidentemente, o autoconhecimento é o instrumento através do qual o indivíduo promove, ou seja, ele é o insumo para que você consiga fazer a sua transformação moral. Se você não fizer seu autoconhecimento, dificilmente você vai mudar. Você não sabe como é que você vai mudar se você não tem noção nem de quem você é. Tem até um psicólogo famoso, seu colega, o Rogers, que dizia o seguinte: que estranho paradoxo é esse? Somente quando eu sei quem sou, onde estou, é que eu posso deixar de ser quem é e sair de onde estou. É muito doido, né? Só quando eu sei quem sou, que eu posso deixar de ser quem sou. Na hora que eu descubro quem sou, aí eu já posso ser diferente. É muito louco, mas é isso mesmo. É só quando eu me autodescubro é que eu posso fazer o meu processo de mudança. E aí, para não tomar muito tempo, esse estágio 4 aí, que dá do autoconhecimento, as pessoas podem partir para o autoconhecimento. E quando a gente parte para o autoconhecimento, pode acontecer 5 coisas com a gente. Não é porque eu fiz o autoconhecimento que eu fiquei bem. Nem sempre, tá? Existe um tipo de consequência do autoconhecimento em que você faz um mergulho no eu, descobre quem você é e diz: não sabia que eu era estúpido. Eu não sabia que eu era ignorante. Descobri que sou ignorante. Descobri que sou estúpido. Então agora eu não vou mentir mais. Agora eu vou ser estúpido mesmo. Agora eu vou ser... Porque antes eu achava que eu não era, mas eu não sou, eu sou grosseiro. Então eu vou assumir o que eu sou e a partir de hoje vai ser desse jeito. Então isso é uma ignorância. A gente se conhecer para se destruir. O papel do autoconhecimento é se conhecer para se transformar. Então, uma primeira consequência nesse estágio 4, que a gente poderia chamar de 4A, é a gente se conhecer e se cristalizar naquilo que o ego é. Uma segunda possibilidade que existe, que também é negativa, vamos chamar de 4B, é a pessoa descobrir que ela é de um jeito ou aplicar um teste. Aplica um teste dos colegas de trabalho. Fala aí como é que eu sou. Aí todo mundo escreve. Você é estúpido, 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 arrogante, estúpido, estúpido. A pessoa lê. Isso é tudo mentira. Eu não sou assim. É a negação do autoconhecimento. A pessoa tem a possibilidade de se autoconhecer e ela nega. Ela diz: não vou ser isso. E ela faz um processo de mudança profunda, se afastando da possibilidade de mudança. Ou seja, o sujeito estava na porta para abrir, para se transformar, e não aproveita. Aí eu quero dar uma dica. Quem tiver sogra, ouça o que a sogra diz. Ouça, que ajuda muito no autoconhecimento. Ajuda muito. Então, primeiro, o cara se cristaliza. Segundo, o cara nega. Terceiro, é um terceiro problema, também não é positivo, o cara faz o autoconhecimento, descobre que é grosseiro, que é estúpido, que é ignorante, aí diz: eu sou um ser desgraçado, eu não mereço viver entre as pessoas, eu sou uma miséria humana. Aí ele implode. Em vez de haver uma explosão do ego, existe uma implosão. Ele implode. Ele deprime. Meu Deus, eu sou um monstro. Eu descobri que eu sou ingrato. Mas a gente se autoconhece para andar, não é para se desesperar. Então, isso também é uma coisa que precisa ser trabalhada. A gente se trabalha para se conhecer, para promover a mudança e não para se desesperar.
Então, essa possibilidade também não é uma possibilidade satisfatória. Não é legal a gente enveredar por esse caminho. Ou seja, a gente fazer a cristalização do ego não é legal, a gente fazer esse processo de negação do ego não é legal, e a implosão do ego também não é legal. Existe um quarto movimento que a gente faz que também não é bom, em que a pessoa diz assim, eu sou egoísta, é? Ah, meu Deus, eu não posso mostrar essa face para as pessoas. Aí o cara usa 2 máscaras no centro espírita. Meu irmão, a voz até treme quando fala. Ah, meu irmão, que bom de ver. Aí, é porque vocês não conhecem gente assim, é por isso. Aí quando chega em casa, o cara é bruto, é ignorante, ele é estúpido. Então ele é, na verdade, assim, tipo não sei se aqui tem esse doce, casadinho, que é 2 em 1, né? Então a pessoa tem 2 faces. Ela tem uma face no centro espírita, e ela tem uma face dentro de casa, do trabalho. E aí, às vezes, tem uns que ainda dizem, não, eu não misturo religião com a minha vida pessoal. Oh, que diabo é isso? Então, você quer ser 2 em 1, você descobre quem você é para viver a contradição de 2 pessoas vivendo no mesmo indivíduo. Parece uma coisa esquizofrênica. Então, a gente precisa fazer as pazes entre essas 2 faces e trabalhar para melhorar. A quinta forma é quando a positiva, né? Que é fazer o autoconhecimento para começar um processo de transformação. Então, esse 4E seria quando a gente descobre quem nós somos para iniciar um processo sem culpa de mudança interior. Sem culpa. E o 5, para terminar, porque eu já peguei tempo demais, e os 5 são as pessoas que conseguem ter uma leitura transformada do sofrimento. Sabem da vida espiritual, sabem que são seres imortais, sabem que reencarnam, sabem do mecanismo da vida, da perfeição, da lei de causa e efeito, interpretam a vida de maneira diferente, fazem uma resignação muito mais tranquila diante do sofrimento, porque sabem que a vida não é a existência. A existência é uma coisa curta diante da vida que é imortal. Fazem uma ressignificação profunda quando olham para os parentes e dizem, você é a minha grande chance de alcançar uma condição melhor. É porque a gente olha para um parente difícil e diz, você é a desgraça da minha vida. É verdade. Isso é uma cruz que eu carrego. Não sei onde eu estava quando eu casei com você. Quando você faz uma leitura espiritual, você olha e diz, essa é a minha oportunidade. Se eu conseguir viver bem, conseguir superar a minha raiva, a minha mágoa, eu vou ficar muito bem. De repente não é para nem resgatar o outro, mas é resgatar a mim mesmo, não é? Resgatar a mim mesmo. E vocês têm aqui um filósofo famosíssimo aqui em Goiás, que trata sobre isso, chama Zezé de Camargo, que assim, essa sua indiferença é que me mata, que me mata, que me mata. Então, a gente vencer a indiferença, mas é verdade. Mas é verdade, não estou mentindo, a indiferença é que mata a gente. A gente vencer a indiferença é muito importante para que a gente faça um processo de autoconhecimento. Então, quem está nesse 5º passo, os chamados libertos, segundo Joana, eles têm uma leitura espiritual da vida e reinterpretam a maneira de viver de maneira diferente. Mas eles têm uma chave na mão. A chave chama-se conhecimento espiritual. Nós temos esta chave na mão. E por que não fazemos a mudança se temos a chave? O que nos falta para fazer a mudança? Nós não temos justificativa, tá? Do porquê não fazemos. Porque nós temos toda a instrumentação, temos todo o conhecimento e não fazemos a mudança. Não fazemos pelo mesmo motivo que o sapo não lava o pé. Muito bom. Muito bom.
É interessante, né? Teve um momento que o Elahart disse que, às vezes, a procura de um movimento religioso também pode ser uma fuga, né? Quando nós estamos buscando uma religião, pelo menos aparentemente a ideia é uma harmonização com a lei de Deus, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 621, Allan Kardec ele pergunta onde é que está escrita a lei, e eles respondem que está na consciência, né? Como explicar melhor essa resposta dada da lei de Deus na consciência nesse diapasão do autoconhecimento? Qual é o caminho e quais os benefícios quando se harmoniza com essa lei? Posso? Vamos pensar assim na expressão conhecimento de si, né? A gente usa autoconhecimento, mas quando a gente fala conhecimento de si, a gente pode perguntar, o que é esse si mesmo? Aí é que está. Porque dependendo da forma como você entende esse si mesmo, o seu conhecimento vai ser diferente. Então, durante o nosso percurso civilizacional, a gente deu muitas interpretações a esse si mesmo, a esse eu. O que é o eu, né? Então, não é algo fácil de nós entendermos. O conhecimento que eu tenho de mim, o conhecimento desse eu, ele é imediato. Então, é o conhecimento mais imediato que eu posso ter, ele é intuitivo. Acontece que a gente está naturalmente voltado para a exterioridade, é da nossa natureza. Então, nós não podemos esquecer que nós somos também animais. Muito embora nós sejamos espíritos, nós também somos animais, nós temos alguns condicionamentos, nós somos seres biológicos. Então, nós estamos colocados aqui nessa vida para viver, né? Isso parece uma filosofia abstrusa, mas é algo que fala sobre coisas corriqueiras, como o fato de que nós estamos dentro de um contexto existencial, dentro de um condicionamento existencial que precisa ser atendido, né? Eu acho que isso toca algo que o Elahart falou, no sentido de que eu preciso buscar esse conhecimento de si, essa autoiluminação, essa reforma íntima, mas eu não vou conseguir fazer isso fugindo da minha responsabilidade, fugindo do meu dever, fugindo do local onde eu estou, da situação existencial na qual a providência me colocou para que eu me trabalhasse, entende? Então, claro que você, vou fazer uma meditação, eu vou fazer terapia, eu vou fazer, enfim, você tem vários instrumentos, né, para você tentar fazer essa busca, esse aprofundamento, mas o que eu estou querendo dizer também é que existem feridas na sua alma que elas precisam ser curadas de uma maneira espontânea, que não é uma questão de conhecimento, é uma questão de experiência. Então, você está colocado numa família na qual você tem algumas desarmonias, e a gente sabe pela doutrina espírita que muitas vezes a gente tem esses laços de consanguinidade com algumas inimizades, né, de vidas passadas, alguns atritos, algumas mágoas muito profundas que deixaram marcas no nosso perispírito. E não adianta saber, não adianta conhecer. O que adianta é você amar. É você estar dentro daquele contexto e você amar. Por isso que não é só uma questão de intelectualismo. Claro que você pode fazer esse esforço, né, de autoconsciência, mas a gente sabe também da profundidade que é a alma simples. A alma simples, a alma de alguém que não tem essa busca muito profunda, que não tem conhecimentos eruditos, mas que tem aquela sabedoria de vida, que sabe conviver bem com as suas relações, ou seja, ela está ali agindo dentro do contexto adequado para que
as feridas dela sejam cicatrizadas e para que ela evolua. Então, a consciência moral, ela nos coloca dentro do dever. Então, a gente nunca pode esquecer essa ideia do dever, da responsabilidade, porque é um chamamento. Então, a gente não tem como dar conta da complexidade que nós somos, porque nós somos, se eu falar uma legião, parece algo meio... Mas imagina tantas e tantas e tantas encarnações que nós já tivemos, aí você vai agora tentar entender todo o seu psiquismo. Você pode surtar. Você pode simplesmente surtar. Porque a gente não dá conta de se lembrar nem dessa existência, a gente não dá conta nem da carga emocional dessa existência, que dirá de outras existências. Basta nós sabermos que nós somos espíritos imortais e que nós estamos colocados no melhor lugar, no lugar mais adequado para a nossa evolução. Na verdade, a gente pode juntar as duas coisas, mas a gente tem que entender que não é fugindo desse cotidiano, não é fugindo dessas relações familiares, não é fugindo do local e das responsabilidades que a providência divina nos deu, que nós vamos alcançar essa autoiluminação. Então, a consciência moral, a lei que está inscrita, né, dentro de nós, ela nos acusa quando nós fugimos do nosso dever. Então, isso é um sinal. Então, a vida, ela nos dá vários sinais. A gente não vai saber exatamente quem nós fomos ou exatamente o que nos cabe, mas a gente sabe quando a gente não está seguindo aquele caminho reto. Então, um filho que abandona os pais quando eles estão idosos, ou os pais que são relapsos com os filhos, toda falta moral que você comete, ela lhe acusa. Por quê? Porque é um desvio. Você está desviando daquele caminho que você precisava cumprir, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho de interiorização, de se conhecer, para que as nossas relações elas sejam melhores. Porque como existe muita lama dentro da gente, muita confusão emocional dentro da gente, as nossas ações, elas são muito comprometidas, elas são muito reativas. Então, as nossas relações elas são prejudicadas porque nós temos um processo de reatividade muito grande. Essa reatividade vem de um desconhecimento. Por quê? Porque, às vezes, a atitude do outro, ela vai numa coisa que é muito antiga. E aí a gente reage com agressividade. E aí, quando a gente se conhece, a gente barra um pouco mais, né? E a gente vai aos poucos, né? Porque a natureza não dá saltos, a gente vai aos poucos nesse caminho da reforma íntima que o Espiritismo tanto fala. E é fascinante a gente perceber que a gente está nessa jornada, né? Que é coisa mais interessante do que você dizer de você ser o criador de si mesmo, né? Então, você é o criador de si. Então, a gente precisa entender que há realmente muita beleza dentro da gente, mas é como se fosse aquela pedra preciosa que está ali em meio a muita lama, né? Mas, quando a gente consegue fazer esse mergulho, o que a gente traz à tona é muito mais interessante, né? Se vocês pararem e atentarem, as pessoas que têm uma certa interiorização, uma certa introspecção, as pessoas que habitam um pouco, né, esse espaço íntimo, elas têm algo diferente a oferecer ao mundo. Por quê? Porque justamente ela conseguiu tocar na sua originalidade. E todos nós somos seres individuais, únicos e originais. Mas às vezes nós não encontramos essa singularidade que nós somos, porque nós buscamos ingenuamente a imitação, né? Nós somos seres miméticos, nós ficamos imitando, nós queremos ser igual ao outro, mas é justamente quando a gente traz aquilo que nós somos ao mundo que a gente traz beleza ao mundo, porque a beleza do mundo é a diversidade. O que é que eu quero dizer com isso? É que quando você entra nesse processo de autoconhecimento,
esse processo ele vai reverberar na exterioridade de uma maneira positiva. Então, quanto mais você se autoilumina, quanto mais você melhora, quanto mais você se descobre, mais você vai agir no mundo em consonância com esse caminho interno que você está fazendo. Como se fosse uma flecha que você vai, quando você vai soltar uma flecha, você retesa o arco, retesa, e quanto mais você retesa, mais forte vai. Então, assim quando a gente faz esse movimento, né, de busca espiritual, a nossa ação ela é muito mais potente, ela é muito mais criadora. Então, a gente precisa buscar isso, a gente precisa trazer essa riqueza ao mundo, essa beleza ao mundo. Então, só mais um aspecto do que o Jorge Elarrat falou também, às vezes a gente fica, né, nessa superficialidade, nessa exterioridade, e tem gente que jamais faz o movimento interno. Tem gente que jamais vai buscar a si mesmo. E aí o que é que a vida faz? A vida sacode através de quê? Através do sofrimento. E aí outro ponto importante. O sofrimento ele é necessário para despertar a alma. Porque muitas vezes a gente está anestesiado. Quando a gente está, como nós naturalmente estamos voltados para a materialidade, voltado para os prazeres, voltado para as coisas supérfluas, a gente praticamente não tem vivência espiritual. Aí, de repente, morre uma pessoa da sua família. Aí você para, não sabe o que está acontecendo, você entra em choque, mas é justamente aquele momento que vai fazer você buscar algo diferente. Então, claro, nós precisamos do sofrimento para que tenha esse despertar. Então, muitas vezes, o sofrimento ele é um instrumento. Ele é um instrumento, né, que vai nos colocar nessa trilha do autoconhecimento. Sâmia? Puxando até pelo que ela falou, que é muito interessante, às vezes a gente pergunta, tá, mas como é que eu vou me mergulhar em mim mesmo, pelo amor de Deus, que ninguém me ensinou? E é interessante que a própria vida nos traz as circunstâncias para que, se nós tivermos olhos de ver, a gente perceba como é que está reagindo, como ela falou, e vai descobrindo. Porque aquilo que já está pronto para ser transformado, ou pelo menos dominado, ele fica muito visível no nosso modo de ser. Tem coisas que ainda estão tão lá dentro, tão interiorizadas, são tão sutis, coisas para resolver, que ainda nem nos incomodam, mas aquilo que incomoda, que já incomoda o outro, que está visível, é o sinal. Então, qual o terreno aonde esse autoconhecimento ocorre? É na reencarnação, é no nosso dia a dia na carne, na família, no trabalho, com o vizinho, no trânsito, sozinho. Aí eu não aguento a minha companhia, eu tenho que ligar a televisão, eu tenho que dar um jeito, porque eu não aguento ficar sozinho, vou chamar o pessoal para cá, para casa. Por que eu não consigo conviver comigo? Se nós tivermos olhos de ver, se nós prestarmos atenção, nós vamos ter um grande campo aí. Mas para isso é preciso que essa consciência, que tem toda a formulazinha, esteja desperta e não adormecida. Ou seja, tenhamos maturidade para isso. E Jesus traz uma frase, vigiai e orai. Né? Que aí a gente pega e fica vigiando o vizinho, vigiando a família da gente para cumprir a lei que ele propôs para a gente. Quando, na verdade, o que ele pede é a autovigilância associada à oração, associada ao divino, porque senão, e isso é muito fácil da gente cair, que o Elarrat já deu vários exemplos aqui, quando nós começamos a vigiar como eu me comporto no meu terreno, que é a minha vida, a minha encarnação, eu posso começar a me vigiar com olhar crítico. Né? Aí a gente cai naquela história do pecado, punição, castigo, inferno. Essa proposta ficou para trás. A vigilância vinculada ao divino é a vigilância amorosa. Essa é a proposta de Santo Agostinho, quando à noite nós vamos, depois de passado o dia, verificar o que nós fizemos de bom à luz
e os equívocos, né? A ausência da luz, as sombras. Mas a proposta do Cristo, ela vai além. Porque no proposta de Santo Agostinho, a gente já fez a besteira todinha, né? Aí chega, eu falei besteira ali. A proposta do Cristo é vigilância e oração como se fosse um estado consciencial de vigilância contínua. Eu estou aqui me relacionando com alguém e quando acontece algo e eu tenho um ímpeto de reagir de uma maneira equivocada, naquele momento, como a minha consciência está desperta, ela sabe qual é o certo, qual é a verdade, qual é a lei divina, é uma intuição que se traz, eu percebo, opa, já venho eu com essa minha tendência de ser irônico, de ofender ou de aumentar a voz. Não vou permitir. Então, quando o fato acontece, nós já podemos aí começar a agir, ter uma atitude proativa para não permitir que eu erre. Porque isso ainda está em mim, mas eu posso diluir através dessa vigilância amorosa contínua. E vai chegar um momento em que isso vai ser muito tranquilo. A nossa consciência vai estar tão desperta que a cada fato da nossa vida a gente vai se percebendo. Por que eu sinto isso sempre que fulano, colega de trabalho, entra? Por que eu sinto incômodo? Por que a voz daquela pessoa me incomoda? Sabe, certa vez eu estava num local e eu senti um cheiro do perfume. E aquele perfume começou a me incomodar. Por que esse perfume está me incomodando? Aí eu descobri que esse perfume, há mais de 10 anos antes, era usado sempre por uma pessoa que me ofendeu muito, que me machucou muito. 10 anos depois, eu fiz esse vínculo. Eu podia simplesmente antipatizar com a coitada da outra pessoa que estava usando perfume. E já não ia com a cara dela. Mas aí a gente vai fazendo os porquês e vai analisando o que ficou lá atrás. E aí a gente vai percebendo que eu guardo uma mágoa, uma ferida, que não é a proposta de algo que aconteceu lá atrás. Tá? Muito bom. Ela já faz um comentário e nós já vamos para as nossas considerações finais. Nós temos 10 minutos para todos. Eu vou ser curtinho. Não, é porque eu pensei que tivesse faltando 2 minutos, aí tinha que ser mais curto. Mas tá bom. Questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus. Resposta na consciência. Como isso é alentador, porque é o indicativo de que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Porque se a lei de Deus está na consciência, não existe a possibilidade de nenhum de nós se perder no caminho. Porque Deus, ao nos criar, fez tal qual faz um autor de um quadro, que quando ele faz um quadro, ele assina o quadro na ponta, Deus assinou a sua obra. Nós trazemos a assinatura do Criador dentro de nós. Qual é a assinatura dele? Sua lei. A sua lei está dentro dos nossos corações, dentro da nossa consciência. Significando dizer que, na medida em que nós vamos nos desenvolvendo, a lei de Deus vai nos convocando para que a gente se aproxime daquilo que nos confere a felicidade. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que é a lei de Deus, e os Espíritos respondem que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Única! Não tem outra. Para a felicidade do homem, só a lei de Deus. Indica-lhe o que deve fazer e deixar de fazer. E ele só é infeliz. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, se eu não me afasto da lei de Deus, eu não experimento a infelicidade. Eu posso experimentar o sofrimento? Posso, mas não necessariamente a infelicidade. O Buda chama infelicidade e sofrimento tudo a mesma coisa.
Tanto que Joana de Ângeles, quando trata o sofrimento no livro Plenitude, ela trata sofrimento como infelicidade como sofrimento, tudo uma coisa só. Kardec chama aflição. A infelicidade ele chama de aflição, no Evangelho segundo o Espiritismo. E existe uma diferença. Sofrimento é uma coisa, infelicidade é outra. Vou deixar claro a diferença. No parto, existe sofrimento? E existe infelicidade? Então, vocês já entenderam a diferença. Então, muito bem. Então, a gente só é infeliz, e aí eu estou falando de dor de alma, porque sofrimento não é dor de alma. Dor de alma é infelicidade quando se afasta da lei de Deus. E é isso que promoveu na nossa humanidade um processo de sofrimento. E aí, rapidamente, nós tivemos um primeiro estágio em que a gente, muito próximo, como a Catarina falou, da questão material, da questão animal, a gente vivia basicamente de instinto, não tinha nem discussão de coisas transcendentes. Isso foi um primeiro estágio, passou. Entramos num segundo estágio, em que a gente desenvolveu a inteligência, e apoiado nos vários missionários que o governador planetário nos trouxe, a gente aprendeu sobre espiritualidade. Então, a gente tinha espiritualidade, mas tinha egoísmo e orgulho. Então, a gente usava a religião como instrumento de poder. É uma coisa muito doida, mas a gente fez a materialidade da religião. O meu Deus vai destruir o teu Deus, porque o meu Deus é maior que o teu Deus. Então, se você guerrear, o meu Deus vai vencer o teu Deus. Isso é uma coisa, né? E aí nós vivemos esse período de materialidade em que a fé esteve a serviço dos interesses materiais do homem. Eu quero pedir a Deus que Ele me dê a condição de ganhar a mega sena da virada, nem que seja sozinho. Então, pode ser sozinho, não tem problema. Então, você cria uns vínculos de fé com materialidade muito graves. E isso produziu um segundo estágio na humanidade, que era a fé misturada com a materialidade. Aí veio um terceiro estágio, que é o que a gente está vivendo hoje. A gente está negando a espiritualidade e querendo viver sem Deus. Ô sociedade miseravelmente desgraçada, aquela que procura se apartar da existência do Criador como forma de viver. Nós, desde a Revolução Francesa, estamos vivendo um período muito doloroso de negação do espiritual. E isso aumentou a taxa de suicídio, a taxa de depressão, a taxa de ansiedade, o vazio existencial e uma série de conflitos que a gente tem hoje na atualidade em função desse descarrilar do nosso pensamento daquilo que era o pensamento espiritual. Isso foi péssimo para a humanidade, né? Reconhece Joana de Ângeles no livro Libertação do Sofrimento, capítulo 2. Diz o seguinte: é verdade que houve muito abuso durante o período que a religião mandou no mundo, mas o problema não era a religião, o problema era o fanatismo religioso. Deveria ter tirado o fanatismo religioso, não tirou. Arrancou o fanatismo e arrancou a religião junto. Mas se tivesse tirado só a religião junto com o fanatismo, estava bom. Mas a Revolução Francesa arrancou o fanatismo, arrancou a religião e arrancou a espiritualidade também. As academias passaram a propor que o homem fosse apenas matéria. E os pensadores do século XIX levantaram a bandeira do ateísmo. E isso foi uma experiência profundamente infeliz. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Nós nos afastamos e estamos com uma saudade miserável de Deus. A saudade é tão grande que a gente inventou uma porta dos fundos para se aproximar dele, para não entrar pela porta da frente. A porta da frente seria a religião, ou se não fosse, a espiritualidade, porque sem religião a gente até vive, mas sem espiritualidade não dá. Então a gente criou uma porta dos fundos chamada autoajuda, em que a gente entra, mas não entra, sabe? Em vez de dizer assim, Deus está cuidando de mim, a gente fala, o universo conspira a nosso favor. Vocês estão lendo, hein? Então o que acontece? A autoajuda é a tentativa de resgate da humanidade desesperada, que já entendeu que precisa perdoar, que precisa amar, que isso é da lei de Deus, que é isso que promove a felicidade humana.
Longe dessas verdades, nós somos seres desgraçados, porque não existe possibilidade de se encontrar a felicidade acreditando que somos apenas corpo. É por isso que a humanidade hoje se debate em tantas dores e tantos conflitos. Então, essa terceira fase que a gente está vivendo é uma fase muito complicada. A quarta fase que nos aguarda é essa reconciliação com o Criador, esse reaproximar. Tem que fazer, porque não tem jeito. A lei de Deus está dentro de nós, e a gente só vai encontrar a felicidade quando fizer as pazes. A quarta fase é as pazes com essa lei. E vem a quinta, que vem lá na frente, está longe de nós, que é a plenitude dessa conexão com a lei de Deus, a verdadeira entrega das nossas vidas em consonância com essa lei. Então, quando você pergunta onde está escrita a lei de Deus está escrita na consciência. E enquanto nós quisermos construir a sociedade sem Deus, ai de nós, miseráveis seres, que estaremos condenados ao sofrimento até nos reconectarmos com o nosso Criador, a nossa causa. Muito bom. Maravilha. Bom, nós vamos às considerações finais da Sâmia e Catarina. Nós somos aqui na existência estagiários do amor, né? Nós tentamos aprender a amar. Então, a proposta para nós que trazemos nossos dramas, nossas culpas muito bem guardadas dentro de nós, é que olhemos o passado de dor como um ensinamento, mas que os nossos passos futuros sejam de amor, como diz Pedro, né? Quando os discípulos, os aprendizes ficavam incomodados, vieram para o cristianismo, mas se incomodavam com o passado deles, eles diziam, não se preocupem, porque o amor cobre a multidão de pecados. Vamos seguir agradecendo mais, elogiando mais, abraçando mais, que a sombra vai se diluindo. Muito obrigado. Alô? Pronto. Eu vou sair um pouquinho do script, que é o seguinte, quando eu estava tentando me preparar para esse congresso, eu estava numa fase muito grande de trabalho, eu não encontrava tempo. E o congresso chegando, eu digo, meu Deus, eu não tenho tempo de me preparar, e só trabalhando, e não achava o tempo. Aí eu liguei o chat GPT com a Len, sabe? E aí eu recebi uma psicografia intitulada Autoconhecimento. E aí, como a psicografia é muito bonita, eu não conseguiria... Tomara que não falhe. Então, é o seguinte, o título é Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo é a esfinge que fala ao homem inconstante, que tateia angustiado seu rumo no planeta de expiação. É o inquirir da alma acrisolada que anseia pela libertação. É o percurso necessário para a obtenção da autoiluminação e do manancial inesgotável de amor que é o próprio Deus. Como pode amar o ser que não se conhece, que não enxerga em si as limitações próprias da condição de humanidade, a qual está sujeita a todos os seus irmãos? Como pode viver plenamente aquele que não reconhece na psique a resultantes de seus próprios erros e incompreensões? Como pode evolver aquele que não sente a tepidez que demora a se dissolver, a animalidade que custa a retroceder, a instintualidade que insiste em sobrepujar as nossas vontades sãs? Como pode escutar a sinfonia celeste sem abrir o ouvido primeiramente para o ruído da própria inconsciência? Como aquinhoar-se de valores morais sem reconhecer os próprios limites e imperfeições? Como, enfim, subir para a nossa destinação maior sem antes visitar o nosso passado secular, que se encontra submerso nas entranhas do nosso ser com seus automatismos e com as suas repetições? O ser humano está destinado à luz, mas essa luz tarda a vir quando não se faz um esforço disciplinado para remover os obstáculos que impedem a lucidez. Esses obstáculos são os transtornos das condutas equivocadas, que geram sequelas psíquicas e que, por sua vez, nos fazem estagnar em uma poça de lama, como se aí se tratasse de um rio muito limpo.
Não há mais tempo a perder com fantasias, com malversação do tempo precioso. É preciso compreender que somos seres comprometidos com o passado kármico que vive em nossas potências adormecidas e que precisa ser vencido pela luz maior que emana da fonte criadora da vida, mas que precisa do nosso concurso para que se ilumine as próprias trevas íntimas. Purificar o ser não apenas por rituais exteriores, mas pela vontade armada de fé. Não apenas pela palavra bonita que se profere ou se escuta aqui e ali, mas pela permanência na luta, no dever e no espaço sombrio do ser, até que esse espaço seja clarificado pela luz divina que emana de cada ação boa que realizamos no mundo e de cada ato de contrição verdadeiro no qual nosso coração sofrido e inquieto se entrega ao Senhor Supremo da vida. A alma humana é um recipiente. Esse recipiente está turvo, cheio de lama, de emoções confusas e desajustadas. É preciso limpar o recipiente. Eis que surge o sofrimento purificador do qual muitas vezes tentas fugir. O sofrimento nos faz mais atentos, mais introspectivos, mais ciosos do propósito divino ao nosso respeito. O sofrimento nos faz mais fortes depois que o atravessamos, porque rasga o véu da vaidade, do orgulho, da imponência, que muitas vezes nos impede de ver com olhos de ver e de ouvir com os ouvidos de ouvir, tal qual Jesus nos alertou. O sofrimento faz com que nossa estadia na Terra não se resuma a uma frívola busca de prazer e autossatisfação. Ele nos convida a assumir as altas responsabilidades que nos cabem, e ele nos põe frente a frente conosco mesmo, com nossa fragilidade, com nossa imaturidade, com nossa revolta e indiferença. Acaso não vês que o sofrimento perpassa todo o globo? Que a aflição que se te assoma não é mais importante que a do teu irmão? Acaso não enxergas que o poder de ajudar que te é facultado pela providência é o que te libertará dos teus sofrimentos íntimos? O sofrimento auto-infligido por autocomiseração ou vitimismo é inaceitável, mas o sofrimento aceito com resignação e coragem é ressignificado e reajusta-te nos caminhos porvindouros da tua própria evolução. Conhecer-se a si mesmo não significa apenas adquirir a ciência do espírito ou a pedra filosofal. Significa também livrar-se de si, livrar-se desse eu que constrange, limita e causa sofrimento, esse eu autocentrado, autossuficiente, autoenganador. O eu que se planifica é o eu dadivoso, o eu fraterno, o eu contigo, o eu em solidariedade. Não busquemos, portanto, a ciência vaga e presunçosa que nos apartaria do martírio comum. Busquemos ainda e sempre a comunhão com o próximo, porque o ser mais iluminado e pleno que já pisou sobre essa terra jamais se satisfez com a contemplação de si mesmo e de seus esplendores. O íntimo do ser é iluminado, é grandioso, é divino, mas cada um de nós está colocado em uma situação existencial que precisa ser atendida e não há que se buscar uma iluminação fantasiosa fora do cumprimento ordinário dos deveres que nos competem. Faze o que estiver ao teu alcance para alcançares a ciência oculta da alma e para senhorear-te dos potenciais enormes do Espírito eterno que és. Mas não te esqueças que a situação transitória da Terra é emergencial e que te encontras colocado a postos para favorecer o amadurecimento global através do cumprimento da missão que te cabe em vida. E essa missão é rotineira, é o que te chega diariamente, é o que está ao teu alcance, é o que te compete. A cada um conforme as suas obras, e em assim dizendo, queremos firmar que a luz interior pressupõe uma moralidade redimida, e que a moralidade redimida pressupõe um coração que se abre e uma mão que se estende, e não apenas uma mente que se autoilumina. Obrigada. Maravilha. Meus irmãos, lembrando que os nossos companheiros retornarão em outras atividades, né? Alguns com palestras, outros com rodas de conversa. Teremos também os momentos de autógrafo, né? E nessa vibração amorosa de início de congresso, eu quero que você olhe para o seu amigo do lado aí, da direita, da esquerda, né? E diga para ele que bom que você veio. Estou muito feliz de passar o carnaval com você aqui no nosso Congresso Espírita. Que Jesus nos abençoe, que seja muita alegria, e está tudo só começando. Muita paz e luz.
Agora esse abraço gostoso, né? Vamos lá, fiquem de pé, o abraço. Todo mundo, vamos lá com Jesus. Isso. É assim que nós iniciamos o nosso 40º Congresso Espírita do Estado de Goiás. Nessa alegria e nessa troca de energia positiva. Que Jesus nos abençoe, muita paz e luz. Agora nós teremos as apresentações, não é isso, Rogério?